A live hoje é sobre o estado de presença no nosso desenvolvimento. E essa é uma live em parceria com a Fabiana Fina. Ups, tá caindo aqui. Ah, a Fábio chegou, peraí. Vou te convidar aqui, Fábio. Ai, eu mandei convite, ver se você aceita. Você mandou aqui? Aí vamos ver. Tá entrando. Ai, que linda! De Olá! batomzão vermelho! Ai, eu tô Arrasou! inspirada. É o Natal chegando, vermelho é a cor do Natal. Boa tarde. Sim! Boa Oi, tarde! Viviane. E aí, tá? Como vai? Tudo bem, e você? Também, tudo jóia. Espírito natalino, as ruas estão mais agitadas, os assuntos são compras e festas de Natal, não é mesmo? Nossa, nem fale, todo mundo se preparando, né? Exato, exato. Oi, Vivi. Enquanto o Bem-vinda. pessoal vai chegando. Ai, obrigada, tá? Acho legal, assim, a gente ter conseguido realizar, né, essa nossa até tarefa Sim, de lição de casa aí do nosso treinamento e o quanto é gostoso a gente fazer novos contatos, estabelecer novas relações. Eu tenho certeza que a gente tem tanto aí para se ajudar e para ajudar o próximo. Então, assim, já gratidão, Thalita. Estou muito feliz de ter te conhecido e da eu gente poder fazer essas também. trocas. Com certeza, espero que seja a primeira de muitas. Eu também, eu também. Eu quero fazer um convite. A gente vai falar sobre o estado de presença. Só da gente respirar um pouco antes de começar, para a gente se sincronizar. Só um Excelente. minutinho. Então, quem quiser também se juntar a nós, fique à Vamos lá. vontade para fechar os olhos ou só diminuir aqui as pálpebras, para mergulhar um pouco em si. Perceber como é que está o seu corpo, sua respiração. Traz a sua consciência, a sua percepção para a área do seu peito. Percebe como está essa área agora. Se tiver um pouco desconfortável, traz lembranças gostosas, felizes, amorosas. Conforme você for se sentindo preenchido ou preenchida, com alegria, com amor, com tranquilidade, vai abrindo seus olhos
e transmitindo isso para quem estiver aí à sua frente, ao seu redor, compartilhando um pouco de toda essa beleza que está aí dentro do seu coração, de você, com o mundo à sua volta. Que delícia, tá? Adorei. É. Arro! Não podia ter uma abertura melhor, realmente, se a gente vai falar do estado de presença. E pessoal que foi chegando aí, boa tarde, Murilo, Nívia, Carol, Dani. Eu espero que vocês possam ter desfrutado desses minutinhos aí que a Thalita conduziu. Porque acho que já é um teste, né, tá? Para saber se a gente consegue aterrissar no momento presente, que é esse estado de presença aí que a gente vai bater o nosso papo hoje. É isso aí. Aqui tem papo e tem prática. Ótimo. Então a gente trouxe, né? Eu e a Fabi, a gente estava conversando sobre qual seria a possibilidade de a gente fazer uma live juntas e a gente percebeu o quanto a presença, né, o estar presente influencia no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento, né, o quanto a gente aplica isso. Então é isso que a gente quer trazer aqui para todo mundo, né? Esses diferentes contextos, né, em que a gente trabalha isso na gente e no nosso fazer, né, no nosso servir. No nosso servir. Então, se você quiser Exato. começar, Fabi, fica à vontade Então aí. vamos lá. Tarsila também, boa tarde. O pessoal está chegando, que legal, é uma honra ter vocês aqui com a gente para fazer essa conversa. Como a Thalita falou, a gente bateu um papo, falamos, vamos fazer uma live, mas a gente vai se conhecer aí, entender o que tem de comum, chegamos nesse estado de presença. O que eu compartilhei com a Thay, e quero trazer aqui para vocês, é que eu sou coach, né? Eu estou atuando como coach profissional, como mentora de carreira, então consigo unir essas duas atividades num processo muito, muito rico, que eu tenho sentido assim, o quanto contribui para o desenvolvimento das pessoas. É um processo de autoconhecimento, é um processo de despertar, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, de despertar para os seus potenciais, para as suas capacidades, então isso tudo tem sido muito rico. Em breve serei instrutora de yoga certificada. A gente já está aí praticando um pouquinho e realmente esses trabalhos são novos e fazem parte da minha transição de carreira, né, que eu compartilhei com você. Acho que o pessoal aqui que me conhece talvez saiba, eu fiquei mais de 24 anos na indústria automobilística, atuando em posições assim, em áreas mais estratégicas do negócio, dentro desse mundo corporativo. Os meus últimos anos eu estava em recursos humanos, é um desafio assim sensacional. E eu acho que tudo, na verdade, todos esses tijolinhos aí, desses poucos anos, quase 3 décadas, me levaram para essa nova consciência. O yoga, sem dúvida, é um ótimo alicerce nessa caminhada. E hoje estamos aí com os processos de coaching, com o processo de treinamento para ano que vem, que é daqui a pouco, daqui uma semana, né? Processo de treinamento e desenvolvimento para que realmente as pessoas possam encontrar um lugar de mais consciência, de mais conexão consigo, com a sua essência, para de fato perceber o quanto isso faz diferença e você pode se realizar mais, tanto na vida pessoal quanto profissional. E aí contei isso para você naquela nossa primeira chamada e falei, e aí, ô Thalita, o que você faz? O que isso pode ter em comum, né? Conta para o pessoal também, para eles verem como é rico. No meu caso, eu trabalho com teoria U, que é um processo de inovação social. E o diferencial da teoria, bom, o diferencial da teoria U é justamente trabalhar a partir da presença, né, da autoconsciência e da consciência sobre todas as forças que interagem, né, dentro do campo, porque a realidade ela é complexa. Então, para se a gente quer inovar, a gente
precisa olhar para essa complexidade, a gente precisa integrar todas as partes e, ao mesmo tempo, estar presente em si mesmo, para ser capaz de ver, né? Capaz de ver aquilo que a gente não estava vendo, capaz de deixar aí as coisas que estavam impedindo a gente até de olhar. Então, esse processo de estar consciente, né, de si, do outro, de tudo que está ao redor é super importante, né, dentro da teoria U, que é uma metodologia desenvolvida por um dos professores do MIT, Otto Scharmer, né, e que hoje já está mais independente do MIT já, mas que é um processo muito bonito e serve, enfim, para grupos, pessoas, políticas públicas, é um método bem amplo, assim, né? E tem, assim, eu acho que uma coisa da nossa conversa que ficou para mim, que eu acho muito legal, é o quanto o fato da gente buscar essa presença, né, como uma busca pessoal, eu li aqui tudo parte do autoconhecimento, daí, como uma busca pessoal, como a gente, no final das contas, acabou sendo atraída para profissões que trazem isso também, né? Sim, eu também originalmente não trabalho com teoria U, assim, minha profissão mesmo, me formei em museologia, trabalhei em museus por mais de 10 anos, né, depois passei a dar aulas de inglês, então assim, é um caminho, né, que vai levando a gente a Exato. integrar isso, não só no nosso cotidiano, né, não só no nosso bem-estar, como na nossa prática profissional também, né. Exato. Eu tenho essa sensação mesmo, que fica no nosso cotidiano, ali na nossa vida. Então, pegando um pouquinho do que a Tarsila está trazendo aqui do autoconhecimento, a gente faz um processo de descoberta, talvez numa terapia, a gente faz um processo de descoberta em conversa com amigos, talvez passe por um processo de coaching, de mentoria, e começa a trazer aquilo para a tua vida mais pessoal, e aquilo te faz tão bem que você quer ampliar, né? Você quer levar para outros espaços. E é muito mais significativo. A gente se encontra muito mais e pode servir o outro a se encontrar também. Uhum. Você também aplica dentro das organizações, né? Você falou em grupos de pessoas, a teoria Sim. U, e você aplica também dentro das organizações como solução para a inovação. Isso é extremamente rico. É como um processo para se chegar na inovação. E podem ser organizações, indústrias, ONGs, coletivos, não importa a maneira como o grupo se formaliza, né? Ou o tamanho da complexidade do grupo. Né? Hoje em dia, por exemplo, o Presencing, que é um instituto do Otto, está trabalhando junto à ONU. Né? Eles estão fazendo um processo de teoria U junto à ONU para desenvolver estratégias para a consolidação do desenvolvimento sustentável. Né? Então, tem algo muito rico e pode ser aplicado em diversos contextos. E muito grande, né? E você falou também assim, né? É a partir desse estado de presença, de conexão consigo, com as potencialidades, e se isso acontece num grupo, vai ter do autoconhecimento, vai ter do individual para o coletivo. E até trazendo para a ONU toda a grandeza do processo, eu estava numa reciclagem do meu certificado também de coaching essa semana, e a gente dizia isso, que o começo do processo do coaching, o começo da conversa de um processo de coaching para a elevação da consciência, para o teu despertar dos seus potenciais e, de fato, alcançar os seus objetivos. Mas eu gosto de falar que no coaching, assim, antes até de alcançar os seus objetivos, é o que você foi se tornando com objetivos que talvez você não tinha durante o processo, o quanto você foi ganhando de musculatura. E Uhum. nesse curso que a gente estava falando muito do instituto também do ICF, que é o International Coaching Federation, onde uma das competências que a gente é avaliado quando de um profissional certificado, credenciado, é estado de presença. Estado de Uau. presença com o seu cliente. Então, é uma das competências, tem prova escrita e a prova também assim verbal, né? Eu faço uma sessão de coaching, gravo e submeto para essas mentorias. Então, quanto de fato eu estive presente com o meu cliente, né? Que no teu caso também, quando você está, eu entendo, atuando, aplicando a metodologia como uma facilitadora, é o teu estado de presença e o do outro que vai aumentar as possibilidades.
Sim, do resultado. total. E isso vale para tudo na vida, né? Esses dias eu estava numa live com uma amiga nossa, a Ellen, né? Que a gente está no mesmo grupo de estudo. Pessoal, eu e a Thalita nos conhecemos através de um treinamento da Alessandra Camilo. Acho que é legal, se vocês quiserem consultar, de empreendedorismo sistêmico, pela visão sistêmica. E aí foi muito legal, eu e a Thalita nos conhecemos muito mais mulheres, muito mais colegas que estão dispostos a servir o próximo. Uhum. E o que eu ia dizendo era da nossa amiga Ellen, que fez uma live, ela está fazendo um circuito de saúde, e falávamos disso semana passada, da importância de começar em você e que você reverbera em todas as suas relações. E aí eu brinquei que até na relação de trânsito, eu lembro que eu trouxe um exemplo, até na relação de trânsito, porque às vezes você sai muito estressada, ou se depara com o outro muito estressado. Então, que uma das partes esteja no estado de consciência e que esteja a partir da gente, né? Para realmente se aproximar, se conectar, não julgar e, de fato, facilitar essas relações com mais compreensão, né? Talvez algo do tipo se colocar um pouco no lugar do outro, mas sem julgamentos e servir para que a gente chegue juntos, né? Eu falo que é uma coisa um do lado do outro. Eu não sei mais que a minha coach, a gente sabe junto, mas a gente se fortalece na jornada e transforma. Acho que é o mais legal de tudo isso é a transformação que você vai notando com esse processo. Oi, mãe, oi, filha, todo mundo chegando aí. Legal. Que bacana. E fala para mim um pouco, fala para mim, pra gente, né, um pouco, então, quais são os seus processos de centramento, né, de estado de presença? Como é que você busca isso, né? Como é que você alcança o seu estado de presença? Porque acho que cada um vai ter um caminho, né? Isso eu acho muito legal mesmo da gente falar, tá? E eu brinco, né? Assim, o caminho, são tantos caminhos, que a gente respeite o caminho do outro e que os outros possam respeitar o nosso, mas que a gente, de fato, compreenda o que é melhor pra gente. E o autoconhecimento, como a Tarsila trouxe, a gente está falando. A Tata até falando, temos que trabalhar todos os dias esse estado de presença. É isso mesmo, Tarsila, porque o que eu busco, depois que eu conheci o yoga mais de perto, que aí já faz uns 2 anos que eu peguei a prática, digamos assim, para valer, eu, eu faço as meditações, o próprio yoga em si, né, a gente fala que ele é uma inibição voluntária da mente agitada, né, os nossos milenares mestres yogis lá na Índia, antes de Cristo, quando trouxeram isso, porque às vezes as pessoas não sabem, eu acho até legal desmistificar as posturas, a respiração, a própria meditação, os mantras, é, tudo isso é mais ligado ao teu estado de consciência, ao teu estado de presença, porque te leva a colocar a atenção naquilo que você está fazendo no momento presente. É verdade. E você vai criando, assim, uma disciplina, e é todos os dias. Porque a gente está numa fase, né, ou tá só complementando um pouquinho, né, você perguntou da minha prática, mas o que acontece na real, né, amiga? Na real, a gente tá num caos. Porque o que a gente vê, eu já ligo pouquíssimo a TV, nem sei direito o que tá rolando. Então, acho que esse é um dos caminhos também para responder a tua pergunta, tá? Hoje em dia, Pro meu estado de principalmente. presença. Pro meu estado de presença, menos televisão. Acho que até Instagram eu tô começando a colocar um pouco de limite para mim, de ver realmente aquilo que vai me agregar e de deixar ali um pouquinho do que vai me agregar, porque são muitas distrações. Acho que eu pus até no convitinho aqui da nossa live, eu falei, e aí, gente, como lidar com esse tanto de distração? E aí o que eu coloco pra mim, né? Eu falo assim, eu quero ter foco, eu quero estar comigo primeiro para poder estar bem com o outro, para poder ter estado de presença com o outro. Então, antes de chegar na live com você, na live com a Ellen, na sessão de coaching com o meu cliente,
para de reuniões esbaforidas, que a gente corria de uma reunião para outra no mundo virtual, quando eu tinha uma outra atividade que me exigia mais nessa linha. Então agora, antes desses processos, tranquilo, 15 minutos antes eu já estou dedicado ao processo. 15 minutos antes eu já estou comigo, me libertando das distrações, me libertando de qualquer outra coisa, de toda essa aceleração, né? Tudo tão acelerado. E aí eu consigo me conectar muito mais. Eu gosto de fazer isso sempre pela manhã também. E antes do yoga, eu já tinha aprendido com uma terapeuta Ayurveda, minha de muitos anos, a gente teve um processo longo juntas, de acordar, fazer pensamentos positivos, ou quando vai na frente do espelho, sabe? Fazer uns pensamentos, meu dia vai ser ótimo, meu dia é ótimo. E aí, com religião ou sem religião, o que as pessoas acham importante de trazer? Fazer um alongamento, às vezes não dá tempo de fazer alguns asanas, né? Que são as posturas de yoga que a gente fala, mas eu gosto de me alongar até lá embaixo, sabe? De abaixar e porque eu sinto que eu estou chegando, aquela coisa do espírito, do corpo da alma e do corpo que na hora de dormir parece que dá um rolê, que você acorda assim, meio tonto. Então, pra mim, isso faz anos. Assim, eu vou chegando e me conectando para eu começar o dia mais inteira, né? Nesse estado de presença aí que a gente está falando, para o desenvolvimento humano, então para os processos do trabalho, seja num treinamento, numa mentoria, num coach, para uma conversa com a criança, para uma conversa com o porteiro ou no trânsito. É nessa linha o que eu tenho feito. E o muito bacana é uma sensação assim de que a prática, porque a prática leva ao aperfeiçoamento, né? Que a prática vai estimulando a gente a fazer mais. Vai dando aquela vontade, vai dando aquela... Igual começar a tomar água, você fala, eu quero tomar mais, eu tô com mais sede. Eu vejo um pouco disso. E você, a Tarsila também falou que você começa a fazer as coisas mais bem feitas, né? É exatamente por isso, porque você ficar ali lavando a louça, pensando em todas as outras coisas, meu, direto, você se corta, você quebra copa, começa a acontecer umas coisas. Não é verdade? Que será, né? Se concentra, gente. É aquilo que você está fazendo ali. A Alessandra Camilo, que a gente falava do nosso treinamento, ela fala, o que existe é aquilo. Agora, o que existe aqui, o nosso papo, essas pessoas lindas chegando e que estão aqui com a gente, gratidão. É isso que existe agora. Então a gente vai aproveitar, né? E se a gente faz agora bem feito, como a Tarsila falou, a gente já garante que os próximos minutos, os próximos momentos também estejam. E o que faz sentido? Né? E assim, é uma grande maneira de você lidar com a ansiedade, né? Eu vejo, assim, a gente já vive numa sociedade altamente ansiosa, porque a gente vive dentro de um conceito da falta, né? A gente vende produto com gatilhos de falta, né? A gente se relaciona a partir de gatilhos de falta, então isso está o tempo inteiro, né? O tempo inteiro rodeando a gente. Então o estado de ansiedade vai chegando a picos absurdos, né? De ter que dar conta, nananana. E só de você se voltar para o seu próprio corpo ou prestar atenção naquilo que você de fato está fazendo naquele momento, isso já te tira do estado de ansiedade, né? Ou pelo menos ameniza, dependendo do grau, né? Então, assim, você já entra num mundo que é o mundo real, porque isso também é uma dificuldade muito grande hoje, né? A gente, quer dizer, sempre foi, mas eu acho que hoje, com as mídias, com a desinformação de todos os lados, que isso não é unilateral, né? A gente acaba vivendo um mundo de muita ilusão, de muita expectativa, ou positiva ou negativa, ao invés de viver o cotidiano, aquilo como as coisas realmente se apresentam naquele momento. E, gente, isso é algo que é libertador. Eu, assim, pra mim, na minha vivência. Sim. Conta a sua experiência aí. Não, mas assim, o quanto isso é libertador. Porque no final das contas, a gente está sempre ali vivendo uma ilusão que a gente cria na nossa própria cabeça. Uma historinha.
Seja numa relação de trabalho, porque rolou uma treta com alguém, e daí você fica na expectativa, você fica contando histórias para si mesmo sobre o que aquela pessoa deve estar pensando, ou não está pensando, enfim. E no final das contas não se relaciona com É, aquilo que é exatamente naquele momento. Né? Então, assim, para mim, estado de verdade. presença também está nisso. Assim, eu medito, tudo isso faz parte também do meu cotidiano, mas também, assim, estou trazendo só algo que um outro aspecto para mim, né, do estado de presença é Tá, perceber isso, né? Perceber essas histórias que eu conto para mim, que não necessariamente são reais, né? boa. E confrontar elas com a realidade e viver a realidade de fato, né? Tá ali, entrar em contato com aquela pessoa que eu me desentendi para ver, né? Será que realmente está chateada? Será que não tá? Porque às vezes a pessoa tá de boa e nem lembra e a coisa tá em mim, né? Isso, enfim, são pequenas coisas até no nosso cotidiano que vão mudando a forma da gente se relacionar com tudo, né? Assim, então, e eu É, acho que é também geral. essa possibilidade de perceber as próprias histórias também, que isso é algo que, pelo menos, eu fui ganhando ao longo do tempo, né? Primeiro perceber que eu contava histórias para mim mesma, depois pensar, não, estou contando história, então como eu vou lidar com isso? Também veio muito da prática da meditação, né? Tanto do Que yoga legal. quanto de outras meditações ativas, E, processos sistêmicos também, né? Que a gente está falando da Lê. A Lê é uma mentora que usa, né, a teoria sistêmica do Bert Hellinger para a área de negócios. Então, o quanto entrar em contato com essa sabedoria também ajuda, né, a gente a se com perceber e tudo certeza. mais, né? Para mim, isso permeou bastante a minha vida e permeia ainda bastante. A teoria U trabalha com campo sistêmico, mas não com a teoria do Bert Hellinger, né? Mas o sistema como um nível de complexidade, né, da estrutura humana. Né? Tá, Então as que coisas vão legal. ali se permeando, né, assim, de uma maneira Vão, geral. vão. É igual o yoga e o coaching, porque você está falando, né, aí de novo da teoria U, eu estou aprendendo aqui com você, e as historinhas eu falo muito isso no coaching com os clientes, e às vezes, e quando eu tô com a minha coach também isso vem, né, porque tipo, que historinha que eu tô contando para mim, para de repente não fazer yoga às 6 da manhã, um exemplo, Uhum. né? O que que tem por trás? E a gente vai para as crenças, e se você está consciente, né? Se você está nesse processo realmente de autoconhecimento e de buscar esse estado de presença, você vai minimamente se perguntar ou vai ter um apoio profissional para isso e qual história você quer pôr no lugar. E coloque essa nova história no lugar, para deixar de ser uma crença limitante para ser uma crença potencializadora, né? Uma Uhum. crença que te ajude. E fazer essa substituição requer a disciplina, a repetição, né, que nosso cérebro aprende ou por repetição ou por emoção. E aí, nesse caso, a gente traz também no coaching um pouco disso, da repetição, dessa nova crença, para que você instale esse hábito. E você falou também de ansiedade, né? Gostei de duas coisas. Você falou das historinhas, que é muito isso, eu lembrei muito que a gente traz isso nas sessões de coaching. E Uhum. você falou da ansiedade, eu estava lendo uma matéria que até conversei com você naquele nosso papo, eu peguei aqui da revista, que de março a setembro de 2020, a Google fez uma pesquisa, de pesquisas do Google, e teve um aumento de 4.000% de pergunta. Como fazer meditação para ansiedade? 4.000%. Como fazer meditação para ansiedade? E todos esses estudos do quanto estamos todos ansiosos, eles Uhum. estão até. Eu lembro que eu comentei com você, são conceitos já do mundo, né? Que a gente falava antes da pandemia muito do mundo VUCA. Ah, é o mundo VUCA, né? É volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo. Só que aí veio a pandemia, né? Todo esse e veio esse outro conceito do mundo bunny, não sei se aqui todo mundo ouviu, mas eles falam que são a sigla em inglês, né? Mas em português ele é frágil, ele é ansioso, já vem até na sigla que permeia o momento da sociedade.
ele é frágil, ele é ansioso, ele é não linear e, para fechar, incompreensível. Então, se tudo está acontecendo nessa linha, e se a gente se mantiver nessa linha, a gente vai adoecer e vai tomar muitos remédios, né? E vai Colapsar, ficar... né? Simplesmente colapsar. Colapsar, gostei. É isso. É isso. Então, com essa consciência que tá aqui, né, amiga? Tá na nossa cara. Você tem as escolhas para fazer. Não tô falando, ai, não, é fácil. Ah, não, não é. Você tem que acordar, né? Decidir, você tem que em qual processo você vai encarar e se melhorar a partir dessa informação, porque eu quero correr desse mundo, né? Ou, assim, não dá para fugir, né? Ou eu estar aqui também, mas consciente, buscando ajuda, que eu tenho falado também, falei um pouquinho na live da Ellen, buscando ajuda e se ajudando. Porque não vai dar para mudar muito isso, né? Aí acho que é um pouco filosófico, né? Não sei o que você acha disso, tá? Mudar não dá, é uma coisa de longuíssimo prazo, de várias gerações, de morrer, nascer de novo, enfim. Mas que a gente possa estar aqui inserido com um pouco mais de consciência, esse trabalho que a gente tem feito e outros colegas. E o que eu acho que tem algum movimento muito leve dentro das organizações, porque eu ainda estou... Achei que eu não fosse ficar muito presente na minha transição de carreira, mas no final é algo assim que realmente tem me acompanhado, mas é muito legal e muito lindo. Em algumas organizações é mais lento, em outras é muito mais lento, em outras um pouquinho. Esse espaço, assim, de segurança psicológica, para falar da ansiedade. É interessante, né? Porque você fala, eu tô com gripe, não vou trabalhar hoje. Eu tô com cólica, não vou trabalhar hoje. Mas ninguém vai falar assim, eu tô ansioso, não vou trabalhar hoje. Ainda existe um preconceito muito grande com isso. E as coisas, né, tendem a mudar. E aí, de novo, vem um longo prazo, vem gerações, mas que a gente faça nosso papel, o nosso pouquinho, né, Tá? O que você acha? Sim. Que a gente está caminhando um pouquinho, né, Tá? Sim. Não, mas é isso, né? Cada vez mais a gente está tendo consciência disso, porque antes era assim, meia dúzia de Haribo, né? De pessoal ali, paz e amor, maconheiro, né? Com o tempo, deixou de ser só eles, né? Não, agora não é mais só Haribo e maconheiro que medita, né? Assim, isso tá se espalhando, as pessoas estão percebendo que são práticas, né? Seja ela qual for, pode ser você correr, caminhar, e esse ser o seu momento de meditação, esse ser o seu momento de centramento, quando você deixa tudo, né, assim, para trás, e você tá ali presente com o seu corpo, relaxando, enfim, né? Tem várias práticas, e a gente está percebendo o quanto isso é importante na nossa vida, no nosso cotidiano, na forma da gente se relacionar com a gente, com o mundo, com os outros. Então, acho que a gente mudando, essas estruturas macro vão se afrouxando cada vez mais. Porque elas são feitas de pessoas. Né? Tudo bem que quem está no topo das organizações talvez ainda tenha uma mentalidade muito mais direta ou restrita, né? Direta para aquilo que é necessário, ou restrita eu não sei. Né? Mas conforme a sociedade também molda as estruturas. Não são só as estruturas que moldam a sociedade, né? Então, acho que também essa questão da pandemia trouxe isso que você falou, né, do VUCA para o Beni, né, assim, é muito interessante, né, a gente falou sobre isso e para mim na verdade, a única coisa que mudou foi a percepção, porque quando você fala do Beni, tudo que tem ali nesse Beni eu já estava vendo ali no VUCA, sabe? Tipo, aquilo já Né? estava ali, mas a gente não percebia aquilo com essas características, né? Então agora a gente está enxergando coisas que estavam por trás e está trazendo para a luz, vamos dizer assim, né? A gente está olhando para isso. Iluminando. Né? A gente está olhando para isso, a gente está passando a admitir que isso existe. Então, isso já é muita coisa, eu acho, dentro da sociedade. Quando a gente passa a admitir que algo existe, você já está dando 5 passos à frente. Porque daí obriga a gente a se relacionar com isso. A gente vai errar, né? Muitas vezes vai fazer achando que está fazendo certo, que está fazendo bem, mas não é bem assim. E daí a gente vai é o nosso MVP, né? Daí a gente vai modelando até chegar num lugar que realmente seja bom e seja nutritivo, né? E torne as relações de trabalho realmente relações boas para se viver, né? Porque a gente passa uma grande parte da nossa vida trabalhando.
Então, Exato, exato. E o pessoal que está aqui com a gente, faz sentido, pessoal, essa conversa para vocês, essa questão do estado de presença, de eu estar conectada ali com o momento presente, porque é só ele que existe, né? E é nele que eu posso atuar, né? De fato, não ia adiantar a gente ficar ensaiando 1000 vezes. Eu falei para Thalita, vamos ensaiar essa live, o que a gente vai trazer? E a Tá também, com todo esse contexto, falou assim, Fabi, é mais ou menos, né? Porque tem muita coisa que vai vindo conforme a gente percebe. Quando a gente confia, que acho que é uma coisa que a gente tem em comum, pelo que a gente confia no campo, confia nesse ambiente, na energia de todas as pessoas que estão conectadas porque precisam estar conectadas, vem aquilo que precisa ser dito e que precisa ser ouvido, e que precisa ser sentido, e que cada um vai sentir de um jeito. Faz muito sentido, tá? Então, se vocês quiserem, compartilham aqui com a gente também, porque para mim e para a Thalita faz sentido num nível avançado, né? Tá? Tem feito mudanças, inclusive, na nossa vida. Teve uma médica que trabalhou com a gente, acho que a Dani está aqui, tem algumas amigas que talvez lembram, a doutora Dani. E eu sempre menciono porque ela falou uma vez pra gente, ela deu o exemplo da caneta, e eu acho ótimo, porque ela falou assim, sabe o que está acontecendo? A nossa cabeça está aqui e o nosso corpo em outro lugar. Né? Porque o exemplo de lavar a louça, né? Porque às vezes eu também faço isso, gente, eu não estou no meu estado pleno e acho que a gente não vou virar Buda, não. Mas a gente está caminhando, o corpo está aqui, sei lá, lavando louça, lavando a roupa e a cabeça está aqui. Aí as contas, aí a mensagem do WhatsApp, e aí para de fazer isso, vai fazer isso, e aí tropeça no chinelo, e aí dá aquele, enfim. Então como você faz para, né, para se encontrar? E aí onde, de novo, você também praticou yoga e um dos pilares, né? O que a gente fala? É um encontro da tua mente, do seu corpo e do seu espírito. Isso é muito legal, muito legal. é o ser A humano Ana integral, Cristina tá né? falando, é o ser humano integral. E aí, quando você conecta tudo isso, você dá mais valor para o que você está vivendo e para o que você está fazendo. Consequentemente, o resultado ele é melhor, ele é pelo menos mais autêntico, né? Porque também não é que vai dar certo, como você falou. A gente dá uns passos adiante e é muito mais rico. Eu acho que a gente vai aprendendo, fica muito mais aberto para o aprendizado. Eu sinto isso. E a Ana Cristina, que a gente falou do mundo Bunny, é de um conceito atual, onde fala-se que a gente está numa era, né, de um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Depois, se você procurar no Google, é Bunny, B-A-N-I, e aí vai trazer inglês e tal, e tem toda uma contextualização que veio aí com a pandemia, né? O que realmente, como a Thalita falou muito bem, o que tem sido percebido, o que tem sido observado, porque é o que está acontecendo com todas as pessoas em todos os lugares, né? Vamos ver aqui. Muitos de nós chegamos a nos conectar conosco, pois passamos anteriormente por um processo muito grande de estresse. Isso faz pensar o que realmente vale a pena. Oi, Elis, boa tarde, lindona. Tarsila, obrigada pela contribuição. Ai, obrigada, gente, todo mundo que está aqui. Se chegou agora, essa é a Thalita e eu sou Fabiana. A gente está batendo um papo aqui sobre esse tema que a gente escolheu com muito carinho e com muita verdade, numa conversa onde a gente se conectou ali falando das nossas carreiras e das nossas atividades profissionais, o quanto a gente consegue, acho que se transformar, impactar o ambiente, né? Eu gosto muito de uma coisa, eu vou querer que você fale, Thalita, mas eu gosto muito de uma coisa que você falou numa das nossas conversas, que é assim, sustentar temas importantes no mundo. E aí, quando a Thalita falou isso pra mim, eu comecei a fazer uma lista. Eu falei, Thalita, nós vamos levar, vamos. Eu comecei a fazer uma lista. Porque, né, quando a gente se conecta com as pessoas, se as pessoas estão nos ouvindo e isso tudo está fazendo sentido, é importante. E a gente está servindo, e juntos, né, numa egrégora.
Fala desses temas, o que que você vê disso? Que você foi super, não, Fabi, vamos falar, tem tema que a gente tem que sustentar. Eu estava dizendo até sobre diversidade e inclusão, sobre Isso. aceitação, não julgamento. Não, porque assim, né, quando você está passando por um processo de transição de carreira, né, eu passei por dois, né, e daí eu percebi, e eu tô falando isso pra você agora, né, lá não falei, mas né, agora tá Aham. me vindo de falar isso, né, é porque às vezes eu percebo que muitas vezes a gente deixa de falar coisas, né, que estão ali relacionadas com a nossa profissão do passado e passa a falar muito mais sobre coisas que estão conectadas com a gente nesse momento. Só que uma coisa desencadeia a outra, né? Tá tudo aqui junto com a gente. E tem temas que são importantes, né, de serem ditos. Quando você falou, né, do RH, trabalhou com a inclusão e tudo, eu falei, cara, isso é muito importante, né? E isso não é importante só dentro das grandes corporações e né, no meio empresarial. Isso é importante em todos os lugares. Para movimentos sociais, porque eu sou ativista, né? Assim, sou Sim, mega ativista, então eu sempre gostei de estar envolvida com o movimento social e ser voluntária e tudo mais. E eu percebo que a questão da inclusão, ela é uma questão em todos os lugares. Em todos os lugares. Porque quando a gente trabalha com o que é diferente da gente, seja qualquer coisa, gente, diferente, pode ser o seu vizinho, uma pessoa que tem outra religião, sabe? Uma pessoa que tem outra tendência política. Tudo isso gira em torno da inclusão e como isso é importante. Eu fui intercambista e eu me lembro que depois eu fui voluntária da ONG na qual eu fui intercambista e eles tinham um processo de educação intercultural e eu falava para eles, cara, a gente precisa levar isso para os ambientes de trabalho, precisa levar isso para a escola, porque a gente não passa por um. A questão da interculturalidade existe aqui. Não existe só lá quando você vai fazer intercâmbio, quando você vai morar num outro país ou quando você recebe um estrangeiro. Ela existe na nossa relação com o outro. Ainda mais num país diverso como o Brasil, que dependendo de que classe social você tá, você fala uma linguagem diferente. Você tem visões de mundo muito diferentes dependendo da região que você vive, né? Assim, então isso perfeito. né, a gente está sempre lidando com a diversidade e a gente tem muita dificuldade disso. Então, quando você falou, eu fiquei mega empolgada. Falei, não, são esses temas a gente precisa Tem que. sustentar. Porque quando a gente traz isso para um outro olhar, que já não é mais o olhar de quem a gente era naquela profissão, que já é um olhar que está integrado com novas coisas, novos elementos, novos repertórios, a gente amplia a visão sobre isso também. E eu acho isso super importante, sabe? Assim, então, Perfeito, eu amei. é isso. Não, eu Inclusão é um amei dos essa temas, sua acho que fala. tem vários, né? Saúde mental, né? No ambiente de Sim, sim, trabalho, sim. né? Sustentabilidade, tem vários temas aí que a gente pode. Não, você já trouxe bastante, assim, no começo também teve uma fala sua que me lembrou da minha live da saúde com a Ellen, que você falou, porque a pessoa era paz e amor, tinha ali meia dúzia de paz e amor, né? E o quanto é importante, assim, realmente, a gente falar da meditação, falar do yoga, enfim, mindfulness, as pessoas usam diversos nomes para esse estado de presença e de conexão com você, para você se conectar mais com o teu momento presente. Mas eu brinquei também com a Ellen, né? Que eu falei assim, porque às vezes o pessoal fala assim, você é do yoga, você vai fazer pulseirinha na praia, você vai vender coco, assim, com todo respeito a quem faz pulseirinha, as minhas filhas às vezes fazem, aqui eu tenho meu japamala aqui, tá tudo certo, mas assim, não necessariamente, né? Então, acho que é melhor a gente falar daquilo que a gente conhece um pouco. Então, se a gente não conhece, pergunta, né? Tira esse véu, tira essa capa e pergunta. E aí, gente, eu já vou, acho que pegar esse gancho, não estava no meu plano, mas esse gancho de perguntar, eu e a Thalita, o que a gente quer muito é se conectar com vocês, né? O que vocês tiverem de dúvida de coaching, de mentoria, dos processos da teoria U, o quanto a gente pode servir, o quanto a gente pode contribuir para qualquer processo. Nos chamem no direct, né, tá? Sim, com Nós certeza. estamos aqui para isso, que a gente quer sustentar esses assuntos realmente no mundo de servir e que as pessoas podem
estarem melhores consigo mesmas, que é um processo que a gente fala com experiência, que é o que a gente tem vivido, e algo também de muito rico que estava na matéria que eu li, é que é de graça, né? Essa questão de ou de meditar, ou de se concentrar. Às vezes é orar, né? Se for para um lado Sim, religioso, sim. tem essa leitura das religiões, do seu momento de oração, e realmente, de fato, cada um vai dar um nome, mas que tenha isso no seu dia, porque é de graça. E os remédios de ansiedade e o custo não só financeiro disso, a gente sabe o quanto são altos. E Sim. não vai ser só para você, né? Vai ser para você, para a família, para o entorno. Então me veio um pouco disso também, que eu estava lendo lá, que o pessoal que foi pesquisar no Google, que eu te falei da pesquisa, Uhum, uhum. da ansiedade, da meditação, é esse o olhar de você reservar um momentinho prévio às suas atividades para... É um momento de saúde, inclusive, de autocuidado, né? Tá? Sim, não, super importante. E, assim, é de graça e você tem todos os recursos que você precisa, né? Assim, você tem todos os recursos que você Ah, precisa para fazer isso, né? E para mim, assim, hoje em dia, eu comecei a meditar foi lá pelo ano de 2006. Então, sei lá, há 12 anos atrás, é isso? isso, por aí. Então, assim, hoje em dia, e daí com o tempo, no início é muito difícil, né? Eu me lembro, assim, que 5 minutos era uma eternidade. Antes de começar a live, eu tava pensando assim, né? Lembrando daquele momento. E eu me lembro de sentar, assim, na sala para meditar e tudo, e me vinha uma apreensão. Eu morava num sobrado, né? Me vinha uma apreensão, eu ficava com medo, ficava tensa, daí eu trancava a casa inteira, eu fechava as janelas, porque daí eu pensava, não, e se entrar, olha, e se entrar alguém aqui na minha casa? E se entrar um bicho? E eu tô aqui, né, de olho fechado, não sei o quê. Eu trancava a casa toda. E daí eu sentava lá 5 minutos e ficava pensando assim, cara, e aqueles monges que ficavam lá no meio da montanha, sozinhos, sabe? Como é que eles conseguiam fazer aquilo? Se eu que tô aqui dentro da minha casa, tô assim tensa, Segura. me sentindo É super interessante. insegura, porque é a fragilidade. Então, assim, né, só indo para uma camada mais profunda desse estado de presença, que é quando a gente silencia, quando a gente sai das distrações, como você estava questionando, né? Quando a gente sai das distrações, a gente se encontra, a gente vê o que está dentro da gente, né? Então, para mim, naquele primeiro momento, eu vi isso, a insegurança. E daí eu tive que lidar com a insegurança da maneira como eu conseguia, que era fechando a casa. Daí eu Casa inteira. conseguia ficar uns 5 minutinhos lá, meio ansiosa e tal, mas conseguia. Daí depois, com o tempo, me vinham pensamentos assim horríveis, mas sabe assim, coisas muito horríveis, horríveis de violência, sabe? Coisas assim, eu falava, gente, existe um monstro dentro de mim que só pensa em violência e tudo mais. Daí, conversando com os meus professores de yoga, eles falaram dos processos de meditação, né, conforme você vai se aprofundando, e eles trouxeram isso. E daí, quando eles trouxeram isso, eu falei, nossa, graças a Deus que não sou só eu que penso em violência quando eu estou meditando. Então, quer dizer, foi mais uma camada de apreensão que estava dentro de mim. Eu morava no Rio de Janeiro naquela época. Então, Tá. tava essa tensão dentro de mim, a questão da violência, o quanto isso era presente, sabe? Já tinha algum medo instalado, né? O medo. Então, assim, quando a gente para, e não precisa de. Não, não são técnicas mirabolantes de respiração, era simplesmente parar e ficar respirando, fazer uma respiração circular, algo simples assim. E é isso, você vai encontrando camadas internas suas. Por isso que a gente fala que é um estado de presença. Porque daí você se conecta de fato com aquilo que está dentro de você e que você não está prestando atenção. Então, quando a gente não presta atenção no que está acontecendo dentro da gente, a gente reage em relação à realidade. Daí vem, você falou do trânsito, né? Daí acontece alguma É. coisa no trânsito, ao invés de eu lidar com aquilo da maneira como é, aquilo vira um gatilho para eu pôr para fora tudo aquilo que está dentro de mim que eu não estou prestando atenção. É como se funcionasse como um espelho, para que eu veja tudo, toda a intensidade que está guardada dentro de mim.
Então é por isso que muda, né? Quando a gente se silencia, se encontra, a gente vai percebendo essas camadas e vai lidando com elas. E todo dia a gente tem uma coisinha para olhar, né? Tem vezes que a gente acorda, ainda mais mulher, né? Tem vezes que a gente acorda tá super sensível, né? Que Os espaço, ciclos. né? Que espaço a gente dá para a nossa sensibilidade? Às vezes esse é o momento de dar espaço para essa sensibilidade aflorar, acontecer, né? Você extravasar aquilo que você precisa extravasar para seguir o resto do dia melhor, né? Então, Exato. assim, só me veio de compartilhar isso, porque Legal. é um processo mesmo de olhar, né? Deixa eu ver, a Ana Cris. A Ana trouxe algo muito rico, porque é da ansiedade, porque de fato, em algum momento, se é uma doença, você realmente precisa de médico, de Hum, tratamento e dar atenção, né? E aí, se a meditação vai te ajudar em algum momento, também já é um outro acompanhamento que vai acontecer. uhum, O que a gente entende é que esse estado de presença ele pode até te ajudar a diagnosticar algo diferente, como né, você está compartilhando aí, acho muito legal, Thalita. Né, comecei a meditar, fiquei com medo, comecei a meditar, fechei a porta, comecei a meditar, me deu dor de barriga, sei lá, essas coisas todas. Então, primeiro, é possível, é uma coisa nova que você está inserindo na tua rotina, sei lá, tipo, vou começar a comer picles, não sei, não como picles. É diferente, né? Então tem coisas que vão o nosso cérebro quer sempre defender a gente, né? Quer uhum, sempre proteger. Em algum momento você falou que aquilo é novo, que aquilo te causa algum medo, então vão vir reações. Mas de fato, Ana, foi ótimo você trazer, porque doenças são tratadas, né, por profissionais adequados, com as medicações adequadas, mas o estado de consciência ele está aí para contribuir para esses despertares, né? Que a gente se conheça melhor, como a gente falou no começo, a questão do autoconhecimento, uhum. e partiu cuidar para que a gente possa aí ter realmente uma vida mais plena. E não vai ser perfeito, sabe, gente? Eu acho que uma coisa que a gente, né, quer trazer também é que, assim, não vai ser perfeito. E o objetivo também, algo que eu tenho trazido, que eu aprendi muito com a nossa mentora lá, com a Lê, e eu tenho trazido até para alguns posts, assim, que, pelo menos, o meu objetivo não é ser perfeito. Não é ser perfeita, meu objetivo é ser inteira. E eu Uhum. amei essa frase, a gente fala isso no coaching também pra caramba, porque você sai desse lugar que a sociedade muitas vezes te coloca. Ah, de ser, sei lá, perfeitinho, de ser igual a todo mundo. Eu fiz secretariado, eu gosto de falar, eu sei que tá dando tempo. Então, você tem que ter um cabelo muito lisinho, muito esticadinho, você tem que usar uns brincos de pérola, você tem que usar uma saia preta. Tá, e aí eu fiz tudo isso, mas tipo, eu deixei de ser eu, sabe? E os Uhum. anos vão passando. Então, se é perfeição, que seja para alguém. Eu não quero mais, esse papel não cabe mais em mim. Aí já tirei a progressiva do meu cabelo e já mudei várias coisas que para mim fizeram sentido. Eu brinco também que foi depois dos 40, que isso é muito legal. Uhum. Então, não quero ser perfeita. Para mim não existe esse conceito de perfeição. Eu só quero ser inteira, só quero poder, né, fazer o que eu acredito, falar do que eu acredito e estar realmente no ambiente, no lugar onde eu de fato possa servir, contribuir e ter. Boa, né, Vivi? A Vivi dá risada, uma amigona minha que me conhece fez secretariado também, a gente é da mesma época, então era um tal de saia, né? O Vivi meia calça e o sapato era tudo igual, gente. Tá falando, parece, Mas me acho que é lembrei de muito. aeromoça, né? Tipo aeromoça. Acho que era uma época assim, tinha umas profissões, né? Uhum. E vem muito disso, né? De perfeito. Então, parei, gente. O objetivo não é ser perfeito, é o que você falou também. Vou me juntar aos que, né, acreditam nisso e que a gente possa, e muito legal também que você trouxe, que a sociedade também pode mudar, né? Que a gente pode ir mudando essas estruturas com a nossa fala, acho que as comunidades são algo muito interessante, né? Você falou aí como
como ativista, como os grupos que você participa. Então, as comunidades, elas são muito importantes. Eu tenho participado de comunidades de mulheres e estou com umas ideias doidas aqui para o ano que vem. Algumas amigas que entraram aqui, né, Cláudia? E por aí vai, mas a gente vai convidar todo mundo. Vai deixar todo mundo curioso. Deixa todo mundo curioso. A gente se fala no que vem, mas... Fiquem atentos às lives, fiquem atentos aos posts. Isso aí. Isso aí. Vamos fazer esse movimento que agora eu já roubei a frase da Thalita, que é: vamos sustentar os temas que são importantes, vamos dar essa sustentação para os temas que, de fato, eu acredito e que vai fazer bem, em maior ou menor grau. A gente está aqui falando que não somos iguais, né? Uhum. Mas em algum ponto tudo isso se encontra. E aí acho que a gente precisa ir fechando, né, tá, por causa do horário, da vontade de ficar aqui um tempo. Gente, amei todo mundo que entrou aqui, então quem entrou mais pro final, estamos aqui, eu, Fabiana e Thalita, a gente está trocando essa ideia sobre esse tema da importância da presença no nosso processo de desenvolvimento humano. Falamos um pouquinho das organizações, falamos dos cenários cotidianos. E caminhando aqui para o final, eu estou lembrando de algo que eu troquei com você, tá? Da Monja Coin, também adoro. Ela entra num simpósios aí, ou de yoga terapia, ou de saúde. Eu já me inscrevo porque eu gosto e sigo ela também no Instagram. Ela fala realmente de você chegar no lugar, né? Então é muito bacana. Ela dá a seguinte dica, vou até pegar. Vivi, um beijo, amiga. Obrigada, a gente se fala. Vou pegar aqui, Ana Cristina Borges falou de algum aplicativo ou site para meditação, a gente pode falar, mas o que a doutora não, a Monja Coin fala? É uma meditação rápida, você entrou na sua casa, você se conecta, entrei na minha casa. Então, o que eu fiz no banco, o que eu fiz no correio, o que eu fiz no sacolão, já passou, ficou no sacolão. Uhum. Agora eu entrei em casa, tirei o sapato, cada um vai ter o seu método, né? Agora eu estou dentro da minha casa. Agora eu vou tomar banho? Estou tomando banho. Então ela fala que esse é um gatilho que ela super recomenda. Agora entrei no carro. Então, desconectei o celular e entrei no carro. Vou dirigir até, né, do ponto A para o ponto B. Estou fazendo isso agora. Então, esse é o meu exercício. Não é entrei no carro loucamente e já estou pensando quando eu chegar no banco que eu vou brigar com a gerente e também que eu tenho que ir olhando no celular para ver se minha filha já falou que eu posso buscar. Uhum. É um estado de ansiedade, né, que a gente já tratou aqui um pouquinho. Aí, só para responder para Ana Cristina, de aplicativo, gente, agora eu tinha um aplicativo de meditação. Você tem algum ou tá? Eu nunca usei. Desculpa, te perguntei, mas eu comecei, Ana, com o Headspace. Tem também uns vídeos curtos deles, tanto no Netflix, que eu acho muito legal, e o aplicativo. Agora eu não tenho mais usado, mas no meu canal do YouTube eu coloquei uma meditação até agora. Eu tenho uma meditação de gratidão que eu também acho, foi algo que mudou muito para mim. Né, eu seguia uma outra pessoa e aí eu gravei lá, tem 7 minutinhos para você fazer. O que mais? Algo mais? Ou tá? Assim, só sobre a questão da meditação, eu nunca usei aplicativo, mas o yoga tem exercícios respiratórios que podem ajudar bastante uma pessoa que não tem o hábito, né? Que, por exemplo, respiração quadrada, de você inspirar 4 tempos, segura, solta, segura, sempre em 4 tempos, ou a respiração dobrada, que você inspira, sei lá, em 2 tempos e solta no dobro, né? Ou respira em 3, solta em 6, né? Assim, esses exercícios ajudam bastante, né? Você a se concentrar e a meditar. E algo que para mim também sempre ajudou no início, quando eu não meditava, era fazer exercício físico, mesmo que fosse uma caminhada. E daí terminei a caminhada, sentar e simplesmente ficar em silêncio, sabe? Prestando atenção na respiração e tudo, porque no início é muito mais difícil acalmar a mente. Com o tempo isso vai ficando mais fácil. Mais fácil não, você vai lidando com isso de maneiras diferentes, vai aprendendo a lidar com isso, né, de outras maneiras. Mas
com o exercício físico, isso é muito, porque daí você já está presente, porque o exercício físico traz você para o corpo, então te traz para a presença, né? Então fazer isso depois, porque também assim, é que nem a gente falou, né? Tá aí de graça, né? Você pode usar, não acho problema nenhum. No YouTube tem vários canais, tipo Kundalini Yoga, tem o canal 3HO, eles têm várias meditações ativas lá, que eu adoro, vou até começar a fazer um sadhana agora. Então, assim, tem vários recursos, mas você é capaz, É sabe? possível, Você começa aos pouquinhos. consegue sentar ali, sabe? Sentar, coluna reta, olha um ponto fixo, respira, sabe? É muito possível e você consegue. E a Ana Cris também foi do Paz junto comigo, lá do Paz 2. Ai, que máximo! Tá na nossa egrégora, então, do sistêmico. Que Sim. legal, prazer. Uma dica que, assim, para mim ajudou muito, né, de ter ouvido, eu fiz até um curso de biopsicologia com a doutora Susan Andrews, que ela traz muito ciência, medicina e yoga e toda essa questão de campo energético, do nosso prana, dos pontos, dos centros energéticos dos chakras. E junto com o yoga, que é quando você parar assim para fazer esse seu exercício, expira, né? Exala um tempo dobrado, se não der dobrado, pelo menos maior do que o que você inala. Porque pelo nosso sistema nervoso, né, que a gente tem o sistema simpático e parasimpático, depois a gente pode fazer uma laser, a gente quando inala, quando a gente inspira, a gente aciona o nosso sistema nervoso simpático, que é o que deixa a gente, digamos assim, ligado, ativo. E quando a gente exala, quando a gente está expirando, então se você faz uma inspiração em 3, 1, 2, 3, inspirando, você exala no 6, no 5, com mais demora, você ativa o seu sistema nervoso parasimpático e ele te auxilia nesse processo de calma, nesse processo de centramento. Isso é altamente indicado antes de ir para uma reunião difícil, antes de ir para uma conversa difícil, ou até você tá nervosa, a primeira live que eu fui fazer, eu tava mega nervosa, a Thalita sabe disso. Fiquei mandando vários áudios para ela, enfim. Eu fiz isso, pessoal. Então, vocês testarem, depois manda pra gente no direct se funcionou ou não. Se funcionou, a gente vai ficar feliz. Se não funcionou, a gente dá uma outra receitinha, tá? Pelo menos uma outra dica. E funciona. E aí eu acho que é isso, a gente tem mais para trazer, a gente espera outras oportunidades, mas dado o tempo também para não ficar cansativo. E eu quero super agradecer a Thalita de ter topado esse papo, que é o Eu primeiro que de alguns, agradeço. Uhum. e todo mundo que esteve aqui com a gente. Muita, muita gratidão mesmo, estamos à disposição para servir. Sim, agradeço também a todos vocês, todas vocês. Arro, Fabi. Tamo junto aí Arro, nesse obrigada, amiga. processo. Um Beijo beijo para grande. todo mundo. Tchau, pessoal. Muito obrigada mesmo, viu? Respirem, se conectem com a sua respiração. Beijão. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Gratidão.